Olá, este é o CapivaraCast, o videocast da Faculdade de Medicina Facceres, em uma temporada especial em parceria com a disciplina PIC, que é o Programa de Integração Comunitária do curso de Medicina aqui da Facceres. E essa temporada é muito especial porque nós fazemos alusão ao Abril Azul, que é uma campanha para conscientizar a população sobre a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. E hoje nossos convidados, um deles é o advogado especialista em Direito da Saúde e Pessoa com Deficiência, Dr. Marcelo Laveso. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente na TV Facceres. Gabriela, eu que agradeço o convite por vir aqui nessa casa de ensino tão importante, tão referência e falar de um assunto que pode abranger qualquer pessoa dentro do território nacional. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E como é um projeto em parceria com uma disciplina aqui, da grade da matriz curricular do curso de medicina, é um projeto de extensão. E eu tenho aqui na minha companhia o José Mauro, que é aluno da turma 19. José, obrigada por participar aqui com a gente. Eu que agradeço. É um momento de muito aprendizado e de contribuir muito para a formação médica. Muito importante esse momento. Com certeza. Bom, a gente pode começar a entrevista então. O José vai entrevistar aqui o Dr. Marcelo e a gente vai dando um apoio aqui. Como a Gabriela disse, doutor, muito obrigado à disponibilidade do senhor de estar aqui contribuindo com o nosso aprendizado hoje, né? É um bate-papo mesmo em relação a um assunto muito importante, né? Hoje, que é o transtorno do espectro autista. E hoje nós vamos trazer um pouquinho algumas dúvidas sobre não somente ao paciente, mas também quanto à família do paciente, sobre os desafios que eles encontram, tanto na sociedade quanto no sistema de saúde, né? Então eu abro os questionamentos, né, da turma em relação sobre a equipe multiprofissional, né? A gente sabe que o autista ele recebe atendimento de diversas áreas, né? Fonoaudiólogo, psicólogo, vários tipos de terapia comportamental, né? Então, nós gostaríamos de saber, principalmente na área jurídica, como garantir esse acesso para esses pacientes. Zé Mauro, essa é uma pergunta ótima e acho que o começo de tudo mesmo, bem encaixada como primeira pergunta do nosso encontro. A busca pelo tratamento é algo que precisa ser desvendado pelas famílias, Gabriela, desde o início, desde logo que se tem o diagnóstico. Por quê? Esse tratamento multidisciplinar é muito importante desde o primeiro minuto para essas famílias. E a busca é o que vai dar luz para esse caminho. Tá? Muitas pessoas podem buscar esse tratamento junto ao SUS. Outras pessoas podem buscar o mesmo tratamento junto às operadoras de plano de saúde. Tá? O que é importante saber e é decisivo é encontrar qual é o caminho jurídico mais célere para que essa criança ou para que essa pessoa diagnosticada chegue ao seu tratamento de forma mais rápida. Fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, não existe, e todos os outros profissionais da saúde que compõem a equipe multidisciplinar, e são vários, dependendo do quadro clínico da criança. Não existe um menos importante ou mais importante do que o outro. É o contexto, é o programa que faz com que a criança evolua. Então, o objetivo dentro dos processos judiciais, seja contra o SUS, seja contra os planos de saúde, é fazer com que essa criança acesse aquele tratamento prescrito pelo médico. Obviamente, em muitos casos, isso não se consegue num mero contato, seja com as operadoras de plano de saúde, ou seja com as instituições, os órgãos que compõem o SUS. Muitas vezes é preciso judicializar, tá? Ainda que com toda a alteração legislativa que ocorreu recentemente sobre transtorno do espectro autista e também os tratamentos que devem ser oferecidos, ainda assim existe a judicialização. Na verdade, o cenário se transformou e cada um procurou se defender de acordo com a legislação que passou a existir, né? As famílias tiveram que mudar as ferramentas para buscar o seu direito e as operadoras e o Sistema Único de Saúde buscou também outras ferramentas, muitas vezes para oferecer realmente o que é melhor para o paciente, mas muitas vezes também para evitar a judicialização. E é preciso desvendar isso, tá? O acesso ao tratamento tem que ser garantido. Está na Constituição e começa na Constituição Federal, o direito à saúde.
tentando não ser tão técnico assim, mas entendo que é um raciocínio que pode servir para toda e qualquer pessoa a respeito de muitos direitos e não só de saúde. Tá? Tudo começa na Constituição Federal. Existe uma pirâmide, tecnicamente, chamada pirâmide de Kelsen, que traz a hierarquia das legislações. O direito à saúde está no topo dessa pirâmide. Tudo abaixo tem que vir para servir o direito à saúde e não para obstar o acesso à saúde. Nós vamos ver que isso acontece também na educação. Tá? Muitos direitos referentes à educação da criança com autismo são impedidos, são obstados. E tudo isso faz parte de algo muito maior que é a dignidade humana. Tá? Se a gente buscar saúde, encontramos dignidade humana. Se a gente buscar educação, encontramos dignidade humana. Para toda e qualquer pessoa com deficiência ou não. Essa busca começa na Constituição e aí ela desce pelo lado do âmbito privado ou pelo lado do direito público, dependendo da situação de cada pessoa. Legal. Quando o senhor falou dessa pirâmide de saúde e educação, nesse contexto de educação, quais seriam assim, os direitos do autista no ambiente escolar e assim, qual que seria o nosso papel do médico na inclusão desse aluno na escola? Tem a função do médico ou é apenas da escola e dos professores? Meu amigo José Mauro, a importância do médico, a importância dos profissionais da saúde na indicação correta do que precisa ser aplicado ao paciente, àquela criança, é elementar. É do laudo médico que surge o diagnóstico, que surge o direcionamento do tratamento, o direcionamento das habilidades que os profissionais que irão aplicar o tratamento precisam ter. Falando de âmbito escolar, a criança com autismo, ela tem direito a um acompanhante especializado e a Lei Berenice Piana, que é um diploma legislativo muito importante para as crianças autistas, a Lei Berenice Piana trata disso. É direito da pessoa com autismo um acompanhante especializado em ambiente escolar. Já o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também se aplica aos autistas, veja, já falamos de Constituição e mais 2 diplomas legais. O Estatuto da Pessoa com Deficiência também traz regras no direito à educação, que é a determinação de que é obrigatório fornecer um professor auxiliar para as pessoas com deficiência. Tá? E o autismo é equiparado à deficiência para fins de legislação, que é o que importa. Então, é possível ter um professor auxiliar dentro da sala de aula, e esse vem encaixando na sua pergunta. Se a gente fala de um professor auxiliar, é preciso que esteja claro que aquele profissional, pode parecer óbvio, mas é que o processo não vira papel mais, porque o processo é digital, né? Os processos judiciais, mas essa informação tem que ir para o papel dizendo o que é que esse profissional tem que fazer. Um professor auxiliar, ele vai ajudar qual dificuldade daquela criança específica dentro de uma sala de aula. O acompanhante especializado, ele pode ter o direcionamento das suas atividades encaminhado para as atividades da vida diária daquela criança na escola. Porque na escola você não estuda só, nem aprende, nem alfabetiza só. Você vai ao banheiro, você se alimenta, você aprende a conviver em coletividade, você transita dentro da escola. E essa criança pode precisar de um acompanhante especializado. Tá? Então, infelizmente, Gabriela, é a realidade de muitas instituições de ensino. Não tem, não é assim. Ou não ter, o que é um cenário horroroso, ou colocar estagiários. Eu respeito estagiários, todos passamos por isso para nos tornarmos bons profissionais. Mas a lei não diz forneça um estagiário, a lei diz acompanhante especializado. Então, é um profissional em formação, ele pode ser um ótimo estagiário, ele pode se tornar um ótimo profissional, mas ali, naquele momento, o que é necessário é alguém especializado. E quando fala do professor auxiliar, obviamente, é um professor, tá? Da área, é para o acompanhamento pedagógico, a alfabetização dentro da sala de aula. Então, nós já falamos da educação, o direito a um professor auxiliar, é o direito a um acompanhante especializado. E tem algo pouco falado, mas que é muito procurado e é muito importante. É difícil, talvez, preparar a família
para esse tema, é difícil entender esse tema, mas se todos se valerem do amor para decidir sobre as coisas da criança, certamente isso vai ser um sucesso. Existem casos em que é necessário que a criança seja retida no ano escolar que ela está, de que ela não avance para a próxima série, por uma questão, assim, vastos fatores podem fazer com que isso seja decidido. Aquela criança pode ter sido verificado pela equipe multidisciplinar, médico, psicólogo, neuropsicopedagogo, pedagogo, fono, TO, toda a equipe multidisciplinar pode chegar à conclusão de que para a evolução daquela criança, o melhor é segurar. E isso é possível. Tá? Obviamente, em alguns estados, em algumas cidades também, não é possível a escola tomar essa providência administrativamente, mesmo que com todos esses laudos. A escola muitas vezes vai dizer, eu não posso repetir de ano essa criança. E aí é necessário, por incrível que pareça, é necessário judicializar a questão e mostrar para um juiz, olha isso, mostrar para um juiz de que o direito à educação, olha a gente voltando lá em cima, de novo, no topo, na Constituição. O direito à educação previsto na Constituição, ele não tem que ser algo cumprido de tabela, tem que ser efetivo, tem que ser real. E para aquela criança que precisa ser retida, o direito à educação real é reter e fazer com que a evolução dela se encaixe com o que vai ser apresentado. Como disse a doutora Flávia, nós somos os inteligentes da situação. Nós temos que olhar isso com cuidado e adequar. Tá? E chegar a judicializar uma situação como essa, fora todo o tempo que demora, né, da criança, o tempo de desenvolvimento da criança, para passar por tudo isso, né, para a família. E é impressionantíssimo. Esse tipo de processo, Gabriela, a gente ajuiza mais de outubro até fevereiro. Que é o final do ano letivo. Que é o ano letivo, que a mãe ouviu já da equipe que realmente vai ter que reter, que naquele ano não foi tão legal. E aí a gente tem que correr para ajuizar isso e conseguir que no próximo ano ela já esteja retida. Assim como na ausência de um professor auxiliar ou de um acompanhante especializado, a pressa de se ajuizar um processo é de obter logo essa liminar e fazer com que, muitas vezes, no primeiro dia do ano letivo, essa criança já tenha um profissional lá dentro para acompanhá-la. Porque senão, e assim, os profissionais da saúde podem dizer muito melhor do que eu, mas eu consigo ter acesso a essas informações, às vezes 2 dias na escola sem esse acompanhamento destrói todo o caminho que já foi feito. E aí é voltar do zero, ou melhor, às vezes voltar do menos 10. E fazer com que essa criança chegue de volta a todo o desenvolvimento que ela já estava, o que é triste demais. Legal. É muito interessante essa questão que o senhor falou, né? Que apesar de todo um contexto multiprofissional falando que às vezes a criança precisa de um pouco de mais tempo para reter o conhecimento necessário para poder avançar de fase, né? O sistema como um todo tenta jogar para frente para sair mais rápido, inclusive do sistema, né? Mas enfim, gostei de um outro ponto que o senhor falou também, do preparo que a família tem que ter em relação ao paciente com transtorno do espectro autista, né? Então, voltando ao primeiro andar ali da pirâmide na saúde, qual que é o direito que a criança autista, o paciente autista tem na saúde e se há alguma capacitação, preparação, algum treinamento, orientação para a família em relação aos cuidados necessários que esse paciente precisa. Na hora que chega o diagnóstico, José, acho que o apagão que dá na cabeça da família, e eu passei por isso, por causa do meu filho, que tem paralisia cerebral, é um apagão tão grande que você realmente precisa de um guia, precisa se organizar e entender que está na hora de sair da estrada de terra e correr na rodovia, que é mais rápido, mais assertivo, mais seguro e mais sinalizado do que a estrada de terra. Então, muitas famílias nos procuram buscando, a pergunta até é generalista, e isso nos traz um alívio, em certo momento. Doutor, meu filho teve o diagnóstico de autismo, quais são os direitos dele? Essa pergunta, ao mesmo tempo que, para mim, é um desafio, ao mesmo tempo me mostra o fracasso do sistema.
Não era para ser tão difícil acessar a informação, Gabriela, era para ser fácil, era para ser rápido, era para receber e não buscar. Mas tudo bem, então são vários. Na área da saúde, por exemplo, a criança tem direito ao tratamento adequado, às terapias adequadas. E veja só, aprofundando um pouquinho a questão das terapias, não é só, muitas vezes, sessões com psicólogo. São sessões com psicólogos que aplicam o método XYZ. A ABA, Denver, TEACH, PECS, PECS é fono. É um tratamento super especializado e é necessário que seja assim. Uma sessão de psicólogo de uma criança autista não é a mesma sessão de psicólogo de alguém que está tratando qualquer outra doença psicológica. Não é a mesma coisa. Ele precisa da intensidade muitas vezes. Tá? Então, ele tem direito a todos esses tratamentos multidisciplinares especializados. Ele tem direito ao diagnóstico precoce. Veja só, e tem que ter muito cuidado com essa palavra precoce, porque não significa dizer que deu diagnóstico sem ter certeza, aquela coisa, ele foi precoce na decisão, ou ele tomou a decisão antes da hora, né? O precoce traz isso na nossa cabeça, né? O precoce ali quer dizer rápido, ligeiro, porque a criança precisa começar. Então, talvez o entendimento para o médico de que eu já vi muitos laudos assim, o médico com muita habilidade, e eu quero falar disso depois, com muita habilidade consegue dizer num laudo de que o diagnóstico pode ainda não estar fechado, mas que diante daquele quadro clínico, do que aquela criança apresentou numa consulta, numa avaliação médica, as terapias tais são adequadas. E durante o tempo eu vou verificar se o diagnóstico foi fechado ou não. Está ótimo, dá o tratamento. Então, o diagnóstico precoce é importante, mas a intervenção é tanto quanto. A lei traz essa regra, o diagnóstico precoce e a intervenção precoce, eficaz. Tá? Então, da área da saúde, falamos de terapia, medicamentos. Existem medicamentos destinados a controle de epilepsia, controle de crises, controles comportamentais. Canabidiol, por exemplo, é um medicamento que tem sido muito indicado, embora seja novo, já existem estudos, embora muitos digam que não, já existem estudos da eficácia dele, ou da ajuda dele no todo quadro. E vários outros medicamentos são possíveis de receber. Muitos contra o SUS, outros é possível obter dos planos de saúde. Então já falamos de terapias, já falamos de medicamentos. Tá? Existem também, por exemplo, terapias conjugadas, né? Métodos que são multidisciplinares conjugados e não, por exemplo, terapias isoladas. São o contexto todo, o tratamento do autista, ele não é assim, você vai nessa sessão da psicóloga, na psicóloga tal, você sai de lá outro dia, vai na fono. Muitas vezes o que é valioso é aquilo ser integrado. E esse é um direito da criança autista e das pessoas com deficiência. Por isso, volto no começo da sua pergunta, é importante que o médico saiba muito bem escrever e não tenha preguiça de escrever. E que dê o diagnóstico, que dê as informações do quadro clínico daquela criança, porque isso é muito valioso para o desenvolvimento do plano de atendimento daquela criança. Tá? Fora isso, é do próprio Código de Ética Médica o dever de informar o paciente. A informação tem que ser dada e não buscada. O diagnóstico e o direcionamento, né, doutor? Porque um pai, igual o senhor comentou, recebe um diagnóstico, o direcionamento para pegar a rodovia, como o doutor comentou, é muito importante no momento desse, né? Para poder ter esse apoio da equipe, para poder ter todo esse apoio para conseguir um tratamento correto. Né? Esse direcionamento para a rodovia rápido é muito importante. E quando chega a pergunta para a gente, assim, eu tive diagnósticos, quais são os direitos do meu filho? O que eu adoro fazer é o seguinte, vamos elencar. Você pode ter direitos na área da saúde, você pode ter direitos na área da educação, você pode ter direitos na área previdenciária, você pode ter direitos na área tributária, redução de impostos, etc. Você pode ter direitos na área de transporte, você pode, enfim, na área de urbanização, eliminação de obstáculos arquitetônicos, enfim. É como falar para a pessoa assim, olha, existe uma série de adaptações que tanto
SUS, educação, que toda a sociedade tem que te oferecer para que você viva em condições de igualdade com qualquer outra pessoa. Isso traz o quê? Olha como volta toda hora na pirâmide. Isso traz dignidade humana, que é previsto na Constituição Federal. Inclui o indivíduo na sociedade como um todo também. Sem dúvida. Voltando um pouquinho, eu achei muito interessante quando o senhor falou que não é levar ele na segunda, levar no outro na terça, na quarta, na quinta, enfim, sem que exista uma conexão entre eles, né? A doutora até falou anteriormente que essa terapia integrada, né, faz muito sentido porque o paciente com transtorno do espectro autista ele é muito racional, né? Então ele precisa de coisas lógicas que vão desencadear o desenvolvimento neuropsicomotor dele, né? E isso é muito importante para o tratamento, para a progressão, né, para que ele se desenvolva, né? E o senhor falou também no comecinho do nosso bate-papo sobre a questão da procura, né, dos familiares por atendimento, né? Então a gente tem as vias aí, procurar pelo SUS, né, pelo atendimento particular, pelos planos de saúde, né? E assim, apesar de a Agência Nacional de Saúde ter as diretrizes, né, que já fala sobre a doença, fala sobre a carga horária de tratamento, existe ainda casos que os familiares não conseguem o atendimento pelos planos de saúde? Existem muitos casos, infelizmente. Eu costumo dizer, depois da alteração da regra da ANS, eu costumo dizer que só mudou o ambiente onde se discute esse direito, sabe? Porque não evitou a judicialização e nem deixou claro para as operadoras, ou melhor, era para ter deixado claro para as operadoras que a obrigação é de cuidar dessa pessoa de acordo com o que o médico prescreveu. Mas o que acontece hoje? As famílias passaram a ter um bom diploma. Olha, nós já vamos falar de um terceiro diploma, mas a resolução da ANS, então nós já falamos de Constituição, já falamos de duas leis, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Berenice Piano, já vamos passar pela Lei de Planos de Saúde para chegar numa resolução da ANS. Olha a complexidade desse sistema. Existe uma resolução da ANS do meio do ano passado que fala que todo o tratamento prescrito pelo médico para pessoas com diagnóstico de transtorno global do desenvolvimento, todo o tratamento prescrito pelo médico deve ser fornecido nos exatos termos da prescrição médica sem limite de sessões. Então vamos lá. Transtorno global do desenvolvimento, o CID F84, CID-10 F84. Tá. Todas as pessoas que tiverem esse CID não têm limite de sessão. O limite o afastamento do limite de sessões já era reconhecido pelo judiciário. Qualquer tratamento de qualquer pessoa com este CID ou não, já era a limitação de sessões já era obstada pelo judiciário, já era afastada pelo judiciário, já reconheceu que o tratamento não pode ser interrompido no meio. E aí a ANS pegou isso e transformou numa resolução. Ótimo, tudo bem. O limite de sessões realmente é difícil acontecer. Se existe alguma operadora que ainda pratique o limite de sessões, certamente tem uma judicialização alta. Tá? Mais um ponto que passou a acontecer depois dessa resolução da ANS. Por meio de outras regras da ANS, é possível que as operadoras de plano de saúde discutam aquele plano terapêutico proposto. E é curioso que toda vez que algum médico fala 20 horas, vai uma operadora e fala lá que não, que é muito, que são 4, tá bom. Mas se um médico prescrever 4 horas, a operadora vai falar o quê? É muito, 1, tá bom. E acredito que se um dia o médico prescrever 1 hora, a operadora vai falar o quê? Não, é muito, meia tá bom. Então passou-se a discutir aquele plano terapêutico. Isso é de uma sutileza muito importante dentro de um processo. Gabriela, em nenhum momento a gente discute com a operadora qual é o tratamento adequado. A operadora de plano de saúde, ela composta por médicos credenciados, ela é uma empresa que vende ou que oferece plano de saúde. Ela não é médica, ela não dá diagnóstico, ela não prescreve tratamento, ela oferece serviços de saúde por meio da rede credenciada ou referenciada.
Ótimo. Então, ela não é a pessoa habilitada a discutir isso. Quem é que define o tratamento? Isso vai lá no Código de Ética, mais um diploma legal que a gente está falando, no Código de Ética Médica. Quem determina tratamento, quem define tratamento é o médico da família, o médico assistente. É dele o dever e o direito de prescrever o tratamento daquela criança. Ao plano de saúde, a operadora cabe dizer simplesmente, te dou ou não dou o que o seu médico prescreveu. E nunca, jamais dizer, deixa eu ver se isso que foi prescrito é o correto para você. Sim. Regular isso, né? Você conhece o paciente e nem tem essa confiança da família. Tá? O que acontece muitas vezes? Passa por auditoria dentro dos planos de saúde? Sim. As auditorias conseguem captar exageros? Sim. Conseguem captar tratamentos corretos? Sim. E conseguem também, às vezes, alterar a prescrição e oferecer aquém do que era necessário. Tá? Então, essa discussão depois da regra da ANS parou de ser simplesmente te dou ou não dou e passou a ser adequado ou não, mas é uma discussão inadequada. A discussão precisa continuar sendo, isso está no meu contrato ou não está? O que vai ser dado ou não é um problema entre paciente e operadora de plano de saúde. Legal. Doutor, mudando um pouco agora, assim, o foco, no mercado de trabalho, quais são os desafios, assim, e de novo, quais são os direitos da pessoa com autismo? E da pessoa com autismo, isso. A pessoa com autismo, ela pode ser inserida no mercado de trabalho, muitas têm realmente capacidade laboral e devem, e as empresas são estimuladas a fazer esse tipo de contratação, pela lei de cotas, ou enfim, por qualquer outro motivo que ela possa encontrar como social, como legal, ou até como propósito mesmo. Existem empresas que têm esse propósito. Né? Mas, enfim, ela tem direito a ser inserida no mercado de trabalho, assim como todo e qualquer cidadão. Tá? Ela tem direito a fazer as suas consultas médicas e apresentar um atestado para o seu empregador, como todo e qualquer cidadão. Tá? E ela deve receber o salário dela equiparado a quem faz a mesma função, como todo e qualquer cidadão. Legal. Bacana. Sobre a rotina do senhor mesmo, no seu escritório, no seu dever como advogado, quais são aí os maiores desafios e os maiores problemas que o senhor encontra aí no dia a dia? José, o maior desafio é poder levar essa informação com qualidade para as pessoas, e para isso foi realmente necessário ultra especializar o escritório e a minha formação para que seja atendido com qualidade e não só seja mais um escritório cumprindo tabela. Mas as dificuldades maiores é ajudar essa família a baixar um pouco a emoção do momento do diagnóstico, que é necessário abaixar um pouco isso e trazer para a razão, para que a gente possa caminhar o mais rápido possível, sair da estrada de terra e ir para a rodovia e fazer com que essas famílias acelerem a busca. Tá? E para isso, com toda essa complexidade de normas, muitas vezes é possível que a gente conclua que o caminho mais curto pode não ser o melhor. Imagine só toda a complexidade que existe. Existem planos de saúde, por exemplo, e isso está se tornando cada vez mais comum, existem planos de saúde que têm coparticipação. Entendem o que é coparticipação? As pessoas pagam uma mensalidade reduzida, mas quando usam o plano de saúde, pagam uma parte do que foi realizado. Terapias, exames, internações. Isso para uma família de criança autista é praticamente desarranjar todo o orçamento familiar. Existem orçamentos de terapia que com a coparticipação é maior que o salário, é maior do que o salário de muito pai de família. Então, é preciso essa orientação. Porque a busca pelo tratamento envolve, antes disso, cuidar de manter aquela estrutura familiar rodando minimamente bem para que a busca não seja interrompida. Então, quando eu me deparo com perguntas do tipo quais são os meus direitos, eu procuro ir pela saúde primeiro, que vai ser o mais importante, entender qual é aquele cenário e mostrar para a família que muitas vezes até a alteração do plano de saúde dela vai ser necessário. Ela tem muitas vezes um plano empresarial da empresa
do pai da criança, e a pessoa pode ter o objetivo de ficar naquela empresa há muitos anos, pode não ter o objetivo. E às vezes, ela saindo da empresa, o plano de saúde é encerrado, ela tem que começar toda a busca novamente. É preciso entender esse contexto. Muitas outras famílias têm um plano de saúde que a jurisprudência chama de falso coletivo ou falso empresarial, que na verdade, por exemplo, eu no meu escritório abri um plano de saúde empresarial que na verdade vai estar eu, minha esposa e meu filho. Não é um plano de saúde empresarial, é um plano de saúde familiar. Ele é um falso empresarial. Tá? E muitas vezes a pessoa está inserida num plano desse e tem consequências jurídicas estar num plano desse. Não no que diz respeito à cobertura, porque a cobertura tem que ser oferecida independentemente da natureza do tratamento, mas as formas de romper aquele vínculo com a operadora mudam. Num plano particular, a pessoa tem algumas regras para ser excluída do plano de saúde. Inadimplência reiterada, com uma contagem lá de dias que é um pouco complicada. Num plano coletivo por adesão, as regras já mudam. Num plano empresarial, mudam novamente. Então, o plano empresarial, na verdade, são uma empresa chamada plano de saúde, conversando com uma outra empresa chamada empregadora, e dali fornece um plano de saúde para as pessoas, e esse vínculo, ele é mais frágil do que o vínculo pessoal. Existem outros planos de saúde, outras informações que as famílias buscam, por exemplo, sobre onde posso fazer meu tratamento. Muitos planos de saúde oferecem livre escolha. Então você pode ir para os grandes centros, nas grandes capitais, fazer o tratamento. Outros não, outros têm a rede credenciada, e aí, primeiramente, tem que se valer da rede credenciada. É assunto para... Nossa, eu adoro isso. Ô, doutor, e na rede pública, né? A gente fala muito de plano de saúde, mas quem não tem acesso a um plano de saúde, como que a rede pública deve fornecer o tratamento. É interessante o seguinte, existem alguns tratamentos que na rede privada são juridicamente mais aceitos, e o mesmo tratamento na rede pública tem outro tratamento, sabe? Então, por exemplo, é possível conseguir terapias contra o SUS? Sim, é possível. É possível conseguir tratamento adequado na rede SUS? É possível. Qual é o tratamento adequado? Existem tratamentos adequados que nós vamos conseguir sem judicialização. E existem tratamentos adequados que vai ser necessário. É necessário judicializar. Tudo depende muito do paciente. Depende do quadro clínico do paciente e depende da boa prescrição. Muitas coisas, assim, falando de medicamento, falando de insumos farmacêuticos e até de terapias, muitas coisas, a orientação é de que a gente busque frente à saúde pública. Por quê? Porque ali é adequado. O SUS é direito de todos, não é clichê isso. O SUS é direito de todos. A saúde é direito de todos e é dever do Estado. O que acontece muitas vezes é que a operacionalização desse direito dentro do SUS, obviamente, é mais burocrática do que num plano de saúde. E eu te digo porque muito facilmente. Gabi, no SUS a gente está buscando saúde, mas a gente está buscando com dinheiro de todos. É um dinheiro público. Tem regra para ser aplicado esse dinheiro público. Tem steps para ser cumpridos para se chegar na aquisição do medicamento ou do tratamento. No âmbito da saúde suplementar, direito privado, o dinheiro tem dono. Ali são menos os steps, são menos os filtros necessários para se utilizar o dinheiro. Então, muitas vezes, aqui é mais rápido. E olha que entrave e encontra o advogado nessa hora. Existem meios que são mais rápidos e existem meios que são mais seguros. Qual é a nossa pressa? E aí eu te digo, qual foi o diagnóstico que você deu? Qual foi a qualidade do seu laudo para o advogado poder enxergar num laudo médico qual é a pressa, qual é o melhor caminho? É muito importante o laudo adequado.
Doutor, queria encaminhar aqui para a última questão, só para contextualizar, o José vai falar sobre a lei Romeu Mignon, né? Que o Romeu Mignon é o filho do apresentador Marcos Mignon, que tem o autismo, né? Só para a gente contextualizar aqui um pouquinho a pergunta. Só voltando um pouquinho na sua resposta, eu gostei muito mesmo da sua resposta, porque assim, até por intermédio da disciplina do programa de integração à comunidade, a gente viu que na educação básica em saúde, né, às vezes fazer uma sala de espera num posto de saúde, dar uma simples orientação é a porta de entrada aí para você minimizar o efeito de diversas patologias. Então, às vezes, só da pessoa ter a informação, ter a orientação, existe um percentil absurdamente alto de pessoas que mudam os hábitos de vida e não desenvolvem uma patologia mais séria, né? Então, essa questão de informação que o senhor colocou também, que na prática jurídica é um dos maiores desafios do senhor, de levar a informação para as pessoas poderem ter o acesso digno, né, à saúde e aos diversos direitos que o senhor comentou aí. Posso pegar um gancho nisso antes da gente falar da lei Romeu Mignon? É muito importante isso. Existem ocasiões em que o tratamento é oferecido, e eu já vi isso acontecer tanto na rede pública quanto na saúde suplementar. Existem ocasiões em que o tratamento é oferecido a 150 quilômetros da pessoa. Uma criança autista dentro do carro, 150 quilômetros. Em que condição ela vai chegar para aquele tratamento? Ela vai chegar em condição de ser tratada ou vão ser necessárias 4 horas para estabilizar aquela criança, e aí é o tempo dela pegar o carro de volta. E por que foi oferecido um tratamento? É difícil pensar no estado de São Paulo, por exemplo, que algo está somente a 150 km de distância da pessoa. Nós temos grandes centros espalhados pelo estado, grandes centros de saúde. Então, é necessário entender que até isso é importante. Até oferecer com resultado é importante. 150 quilômetros, você não está oferecendo tratamento. Você está oferecendo um desestímulo à busca do tratamento. E isso ofende novamente a dignidade da pessoa. É isso. É muito interessante essa questão. Igual eu falei, informação, ter toda essa questão de estar integrado ao sistema multiprofissional mesmo, para ver coisas, detalhes mesmo, como uma informação correta, um plano terapêutico, o local onde vai ser desenvolvido, igual o senhor acabou de comentar, né? Aí agora a gente traz, né, como a Gabriela falou, gostaríamos de saber um pouco sobre a lei Romeu Mignon, né? E se, assim, traga um questionamento, se ela é necessária ou necessária no sentido de que se ela abrange todo o que precisa ser tratado, ou se daqui a pouco necessitaria de outros, incluir outros parágrafos, não sei como que é o termo jurídico correto, para que ela se tornasse completa e atendesse essa população com a totalidade. A lei Romeu Mignon é um marco muito importante para as crianças autistas, para as pessoas inseridas, né, no espectro autista. A visibilidade que ela trouxe para a questão, fora todo o que tem dentro desse diploma legal, a visibilidade que ela trouxe para a questão, a abertura de diversos leques de discussão sobre os direitos dos autistas, de saúde, educação, tudo que a gente falou aqui, só por existir, essa lei já é um marco. Agora, o que ela traz? Ela traz uma importância muito grande no que diz respeito a proteger essa pessoa, a trazer de novo a dignidade dessa pessoa, simplesmente por ela poder se identificar. O autismo não tem cara. Ninguém olha para uma pessoa e diz se é ou não, só pela fisionomia. Tá? A pessoa, ao mesmo tempo que a pessoa precisa criar critérios para se identificar, né? Como se não bastasse, na nossa sociedade atual, não basta só dizer, né? Tem que dizer e provar até o seu próprio diagnóstico. Mas então, se a gente está nesse cenário, a lei foi boa para isso. Ela traz a carteirinha de identificação da pessoa do espectro, CIPTEA chama a carteirinha, né? E com isso facilita o acesso a inúmeros direitos, ao transporte adequado, à prioridade de atendimento, enfim, principalmente a questão de aguardar em filas, aguardar em
em atendimentos de recepção, em estabelecimentos públicos e particulares. É muito importante que isso seja divulgado. Essa lei, possivelmente, ela, na verdade, a lei Romeu-Mion, ela altera um pedacinho da lei Berenice-Piana. Berenice-Piana foi uma precursora da luta do direito das pessoas com autismo, e a lei dela sofreu alterações. Isso não é ruim, a sociedade evolui, e essa lei, e esse diploma legal que vem sendo atualizado, certamente vai receber novas leis com novos nomes, ou até sem nomes. É engraçado como no nosso país existem as leis que pegam e as leis que não pegam, e as leis que têm nome pegam, né? Então é muito importante levar a causa desse jeito. E a lei Romeu-Mion, ela é um marco muito importante que eu acho que, no mínimo, popularizou a discussão sobre o direito das pessoas com autismo. E isso trouxe de tabela mesmo a amplitude dessa discussão para pessoas com deficiência. Tá? Às vezes as crianças com paralisia cerebral não têm um Romeu-Mion para levantar a bandeira, mas ele levantou. Muito bacana. É isso, com a evolução da sociedade vai adquirindo novas necessidades, né? E a jurisdição vai se adequando, né? É isso aí. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela participação, pelas informações muito ricas, né, para quem está passando por isso ou não também, para as pessoas terem conhecimento, né, para as pessoas saberem como funciona, isso é muito importante. Gabi, acho que a informação é o que a gente leva para as pessoas e é o que a gente deixa para o mundo. Então eu parabenizo muito mesmo essa iniciativa de fazer essa informação chegar e se perpetuar, seja na internet, em qualquer outro meio de comunicação. Parabéns à instituição por essa iniciativa e muito obrigado, muito honrado por ter sido convidado. Honrados estamos nós, com todo o conhecimento que o senhor passou aí, um momento de riquíssimo conhecimento, pode ter certeza que vai contribuir muito para a vida de muitas pessoas. Obrigado, valeu pessoal. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês. José, obrigada também pela participação aqui, pelo apoio aqui na entrevista. Agradeço o convite também. Muito obrigada. Obrigado.